nós vamos conhecer um pouquinho sobre o sistema de produção orgânica. Você já ouviu falar sobre alimentos orgânicos? Então é isso que nós vamos conhecer hoje. Então vamos aqui no quadro. Nós vamos dar continuidade ao módulo 3 com a unidade 5. Professora formadora Sabrina Alves e professora assistente, professora Caroline Bezerra. Os objetivos da aula são conhecer o conceito de alimentos orgânicos, diferenciar alimentos orgânicos e alimentos convencionais, compreender os benefícios da produção orgânica e analisar os dados sobre o uso de agrotóxicos no Brasil. Você sabe qual a diferença entre alimentos orgânicos e alimentos convencionais? Quais os benefícios da produção orgânica para a saúde humana e o meio ambiente? Você já ouviu falar sobre os alimentos orgânicos? Hoje em dia a população está muito preocupada com a saúde, com a qualidade de vida e estão buscando alimentos cada vez mais naturais, né? Alimentos que são livres de substâncias, que possam agredir a nossa saúde, né? A nossa qualidade de vida, e com isso está crescendo um grande segmento, que é a produção de alimentos orgânicos. Antigamente era possível achar mais esses tipos de alimento em casas de produtos naturais, mas hoje em dia esses alimentos já são comercializados em grandes comércios, supermercados, juntamente com os alimentos convencionais. Então é um segmento que está crescendo bastante, né, professora? Isso mesmo, a gente vê, né, hoje em dia, os jornais, programas, todo mundo falando sobre a questão, né, dos produtos orgânicos que oferecem mais benefícios para a saúde. Então a gente hoje vai acompanhar um pouquinho como é que acontece isso, qual a diferença desses alimentos, né, e qual a importância dele também para a saúde. Isso mesmo, então vamos continuar. E o que são alimentos orgânicos, né? Para ser considerado orgânico, o produto precisa ser produzido em um ambiente de produção orgânica. O processo produtivo utiliza os princípios agroecológicos, que contemplam o uso responsável do solo, da água, do ar e dos demais recursos naturais. Então, a produção orgânica, ela se preocupa, né, em conservar o solo, sem agredir o solo, sem contaminação da água, do ar que a gente respiramos e, consequentemente, preservar os recursos naturais, porque a gente sabe que os recursos eles são limitados. Então, o sistema de produção orgânica, o objetivo dele é preservar esses fatores, esses itens. O cultivo deve respeitar aspectos ambientais, aspectos sociais, culturais, econômicos, garantindo um sistema agropecuário sustentável. Mas é importante que você não confunda orgânicos com hidropônicos. Hoje em dia, né, existe vários sistemas de produção. Existe o sistema de produção orgânica, o sistema de produção convencional, que são aqueles alimentos que são cultivados com o uso de agrotóxicos, substâncias, insumos químicos, industriais, e existe o sistema hidropônico e o sistema orgânico. Você já ouviu falar sobre alimentos orgânicos? Então a gente vai conhecer um pouquinho também sobre esse sistema de produção. Então confira agora através de uma externa bem legal qual é a diferença desses dois tipos de sistema de produção. Com a atual variedade de produtos nos supermercados, fica difícil para o consumidor não se confundir entre tantos nomes. Produtos naturais, orgânicos, processados, produtos hidropônicos. E que tal conhecer com mais detalhes a diferença entre produtos hidropônicos e produtos orgânicos? O hidropônico é um alimento produzido sem a presença do solo e sempre em ambiente protegido, ou seja, em estufa. Cultivado sobre suportes artificiais em água, recebe soluções químicas para nutrição. Os nutrientes que a planta precisa para se desenvolver e produzir são fornecidos somente por água enriquecida, uma solução nutritiva com elementos necessários como nitrogênio, potássio, fósforo, magnésio e outros, dissolvidos na forma de sais. As plantas são cultivadas em cima de bancadas, sem contato nenhum com o solo. As principais vantagens deles são maior controle, maior salinidade, mais facilidade de colheita, até mesmo porque a bancada é suspensa, fica mais fácil para colher, fica mais fácil para fazer adubação, que é feita na água, não precisa adubar o solo. Redução de mão de obra, até porque não precisa uso de maquinário, não precisa uso de implemento agrícola.
e livre de mato. Aqui no meio não nasce mato, tudo é controlado através da água. Os orgânicos, por sua vez, têm a produção controlada por órgãos que emitem certificado de qualidade após a avaliação dos locais de plantio. Na agricultura orgânica, não é permitido o uso de substâncias que coloquem em risco a saúde humana e o meio ambiente. Não são utilizados fertilizantes sintéticos solúveis, agrotóxicos e transgênicos. Portanto, o produto tem que ser produzido em um ambiente que utilize os princípios agroecológicos como base do processo produtivo. No cultivo orgânico, a planta já é cultivada no solo, tendo que seguir todas as práticas agroecológicas, tais como adubação totalmente orgânica, sem uso de defensivos e produtos químicos em geral. Principais vantagens: produtos mais saudáveis e maior valorização de mercado. Agora fica mais fácil de entender a diferença entre os produtos orgânicos e os produtos hidropônicos. Bons estudos e até logo! Olha só que interessante, né? Então assim você pode conhecer um pouquinho mais a diferença de produtos hidropônicos e produtos orgânicos. Muitas pessoas ainda não ouviram falar, né, sobre o que são os alimentos hidropônicos e hoje você está tendo a oportunidade de conhecer um pouquinho mais. Os alimentos hidropônicos têm as suas vantagens, né? Eles são criados em estufa, não são produzidos no solo, então ali não tem o risco de crescimento de plantas invasoras, aquelas ervas daninhas, né? Já diferentemente do sistema orgânico, né? O sistema orgânico é um sistema criado no solo, um sistema mais natural, em que não há utilização de agrotóxicos ou substância que possa comprometer a qualidade dessas plantas. E no sistema de produção hidropônico já é permitido sim o uso de agrotóxicos, de fertilizantes, até para que essa plantação possa garantir uma sobrevivência, possa sobreviver ali no meio que ela está sendo cultivada. Bem interessante, né, professora? Isso, é interessante, porque assim a gente consegue conhecer, né, a diferença de cada um e saber que existe, né, esses tipos de produtos, como eles são cultivados, e a gente escolhe qual o melhor, né, para a nossa saúde. E todos esses tipos de produção, eles realmente estão em alta, estão sendo conhecidos por toda a população. Então, você já teve a oportunidade, né, de ficar sabendo um pouco aqui na nossa aula de hoje. Isso, se você for parar para observar no supermercado, ali na parte de hortifrutis, já é sim comercializado ali os hidropônicos. Você pode começar a observar se tem alimentos orgânicos, hidropônicos e escolher o que melhor te satisfaz, né, e com maior qualidade. Então vamos conhecer aqui, na teoria, a diferença desses dois tipos de sistema de produção. Então, na hidroponia, podem ser utilizados agrotóxicos. Os hidropônicos são caracterizados pelo cultivo direto na água, então não tem contato nenhum com o solo. São utilizados fertilizantes altamente solúveis, proibidos pela agricultura orgânica e colocados na água e absorvidos pelas raízes das plantas. São aquelas substâncias nutritivas, sais minerais que vão, né, proporcionar maior qualidade para o produto. Então aqui na imagem você pode observar um exemplo da criação de hidropônicos na estufa e sem contato com o solo. E aqui nesse quadro a gente pode visualizar aqui as diferenças entre a hidroponia e a agricultura orgânica. Na hidroponia, a produção de alimentos sem uso de solos. Já na agricultura orgânica, há aqui a produção de alimentos no solo. Na hidroponia não utilizam-se agrotóxicos, são utilizados fertilizantes químicos devido à ausência de solo, para que essa planta possa se reproduzir. Eventuais excessos de nutrientes ou impurezas na solução nutritiva podem se acumular nos alimentos. E plantas com metabolismo desequilibrado, suscetíveis ao ataque de pragas e doenças. Já na agricultura orgânica não se utiliza agrotóxicos, utilizam apenas fertilizantes orgânicos ou minerais moídos. O solo filtra e neutraliza as eventuais impurezas e a planta aproveita os nutrientes sem acumular excessos. Plantas com metabolismo equilibrado, mais resistente a pragas e doenças, e um sistema de produção certificado que garante ao consumidor que o produto é saudável. Então todo alimento que tem uma produção orgânica, ele tem que
tem que ter um certificado de garantia da qualidade, ok? Na agricultura orgânica não é permitido o uso de substâncias que coloquem em risco a saúde e o meio ambiente. Portanto, não são utilizados fertilizantes químicos e agrotóxicos. São os produtos e o que são os agrotóxicos, né? Antes da gente prosseguirmos, você precisa primeiramente conhecer o que são os tão falados agrotóxicos. Então, são produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas. Então, a utilização de agrotóxicos vai proporcionar ali que a planta não seja suscetível ao ataque de pragas, insetos e que ela não tenha o crescimento de outras plantas invasoras junto com essa produção. Então, o agrotóxico tem esse principal objetivo também. São utilizados nas pastagens, na proteção de florestas nativas ou implantadas e de outros ecossistemas e também de ambientes urbanos, hídricos e industriais. Então você observa que os agrotóxicos ele têm uma imensa finalidade, né? Mais de uma finalidade. E a principal finalidade, né, é alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos. Então, aqui nessa imagem, você pode visualizar como que são aplicados os agrotóxicos nas plantações, né, plantações de monoculturas. Então, aqui a gente vê que o agrotóxico pode se espalhar pelo ar, né, e assim contaminar o meio ambiente, contaminar a água, as plantações. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado com o consumo de alimentos que tem agrotóxicos, né? É um risco para a nossa saúde e para toda a população, né, professora? Isso mesmo. Então, por isso é dessa forma, né? Porque você poderia estar se perguntando, mas por que, né? Esse agrotóxico, né, colocado só na planta, não é a forma que é passado, né, para a planta. Você está vendo aí que realmente ele polui o meio ambiente por completo. Isso, né? Então, temos que se preocupar com isso. Então, conforme fundamentação legal, o sistema orgânico de produção agropecuária é todo aquele em que se adotam técnicas específicas mediante a otimização do uso de recursos naturais e socioeconômicos disponíveis e o respeito à integridade cultural das comunidades rurais. Então, o conceito de produtos orgânicos ele foi definido pela Lei nº 10.831, de 23 de dezembro do ano de 2003, que é chamada a Lei dos Orgânicos. Então, também foi um grande marco, né, principalmente para os agricultores, aqueles agricultores de pequenas propriedades que trabalham ali com plantações orgânicas. Então, a definição dessa lei, com certeza, foi um grande ganho, foi um grande marco, principalmente para os agricultores familiares, que é o que a gente já discutiu bastante também na aula passada. E daí o sistema de produção orgânica deve respeitar principalmente a cultura, né, de cada população, priorizar os alimentos regionais, né, de um modo mais natural. Então, o objetivo do sistema de produção orgânica é sustentabilidade econômica e ecológica, a maximização dos benefícios sociais, a minimização da dependência de energia não renovável. E os métodos utilizados são os métodos culturais, biológicos e mecânicos. Em contraposição ao uso de materiais sintéticos, a eliminação do uso de organismos geneticamente modificados e radiações ionizadas em qualquer fase do processo de produção, processamento, armazenagem, distribuição, comercialização e proteção ao meio ambiente. Então, durante a cadeia produtiva dos alimentos, em nenhuma dessas fases da produção do alimento é permitida a utilização de substâncias nocivas, ok? Então, é necessário que em todas as fases, desde a produção, desde a comercialização, não sejam utilizados nenhum tipo de substância. São objetivos da produção orgânica, entre outros, oferta de produtos saudáveis, isentos de contaminantes intencionais, preservação da diversidade biológica dos ecossistemas naturais,
promoção do uso saudável do solo, da água e do ar, a redução de ao mínimo de todas as formas de contaminação que possam resultar das práticas agrícolas e o incentivo à integração entre os diferentes segmentos da cadeia produtiva e de consumo de produtos orgânicos, bem como a regionalização da produção e do comércio desses produtos. Então, por que promover o uso saudável do solo, da água e do ar? Porque a gente sabe que aqueles trabalhadores que estão ali expostos a essa substância, trabalhando diariamente, diretamente com a aplicação dessas substâncias, eles são mais suscetíveis, né, a ter algum risco na sua saúde, né, de ter alguma doença, alguma complicação de saúde ali, seja uma complicação aguda ou crônica, né? Uma complicação aguda seria ali com a exposição direta aos agrotóxicos e uma complicação crônica seria uma complicação a longo prazo, né? Que a gente sabe que hoje em dia já existem estudos que comprovem o desenvolvimento de alguma complicação de saúde proveniente da utilização de agrotóxicos. Porque os familiares dos agricultores, eles vão estar ali ao redor daquele local em que é feita a produção dos alimentos, então, indiretamente, eles também vão estar expostos aos agrotóxicos que estão poluindo o ar e o meio ambiente. Hoje já existem casos de desenvolvimento de câncer, de várias complicações de saúde, anomalias, maldeformações, de grávidas que afetam a criança durante o desenvolvimento embrionário. Então, existem já diversas complicações de saúde comprovadas provenientes do uso de agrotóxicos. Então, por isso, o sistema de produção orgânica, ele visa isso, minimizar esses riscos com o uso sustentável e adequado do solo, da água e do ar. Então, a gente deve se preocupar, sim, né, com esses fatos. Então, vamos ver agora um pouco sobre o uso de agrotóxicos versus produção orgânica no Brasil. Vamos conhecer como que está o uso de agrotóxicos no Brasil. Então, apesar de a participação ainda ser pequena no mercado agropecuário brasileiro, o consumo de orgânicos está crescendo e segue uma tendência de mercado resultando da maior exigência do consumidor. Então, hoje as pessoas já têm muito mais informações, né, sobre os riscos que pode causar à nossa saúde e quais são os benefícios da produção orgânica. Como eu falei anteriormente, hoje já existe diversos alimentos orgânicos. Geralmente as pessoas costumam associar os alimentos orgânicos às frutas, legumes e verduras, mas não é somente isso. A gente sabe que hoje existem diversas opções de alimentos orgânicos vendidos, né, nos comércios, né, professora? Isso mesmo. E lembrando, né, que esses alimentos, às vezes, né, algumas pessoas deixam de consumir pela questão do custo, né? Porque como agora que ele está entrando no mercado, infelizmente ainda não é um alimento tão barato assim. Né? Mas com toda essa popularidade, com certeza é um alimento que venha né, a se tornar um pouco mais de acesso mais fácil para a população. Isso, e por que ele não é tão barato? Realmente ele tem um preço mais elevado, mas é justamente pela forma com que esse alimento é cultivado, ele é criado, né? Então ele visa uma preservação ambiental, visa a qualidade de vida dos trabalhadores, para que os trabalhadores não estejam expostos a risco de saúde. Então tudo isso gera uma elevação de preço também. E as pessoas hoje em dia tem várias pessoas que ainda não têm o hábito de consumir alimentos orgânicos. Então, quanto mais você ter o hábito de consumir, de comprar alimentos orgânicos, mais você vai ajudar a reduzir o preço desses alimentos, né? Porque, consequentemente, quanto mais pessoas estão à procura, né? Mais esse alimento vai ser conhecido e mais o preço também vai ser reduzido. Então, você pode procurar, né, alimentos orgânicos, ir a feiras. Existem alguns alimentos que têm altos teores de agrotóxicos, como a gente vai conhecer em outra aula. E aí você pode fazer a substituição desse alimento por um alimento mais orgânico comprado na feira. Geralmente os alimentos de feira são alimentos orgânicos, né? E você pode utilizar essas estratégias também visando minimizar o consumo de alimentos convencionais expostos ali a substâncias nocivas à nossa saúde, ok? Então, de acordo com o Censo Agropecuário, em 2006, foi investigado a prática de agricultura orgânica nos estabelecimentos agropecuários. E qual foi o resultado? Aproximadamente
1,8% do total de investigado praticam a agricultura orgânica. Então a gente pode ver que é um número bem pequeno, né? Considerando a importância do tipo de produção para a saúde humana e o meio ambiente. Apenas 1,8% praticam a agricultura orgânica. E no Brasil, o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos, conhecidos como PARA, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, tem o objetivo de estruturar um serviço para avaliar a qualidade dos alimentos e implementar ações de controle de resíduos. Então, esse programa de análise de resíduos de agrotóxicos em alimentos, ele contribui com a segurança alimentar e nutricional do nosso país, visando diminuir a quantidade de pessoas que estão em risco de intoxicação alimentar por agrotóxico. Então, ele fez uma pesquisa para saber quais são os alimentos que têm mais quantidades de agrotóxicos. E esse programa ele é coordenado pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e atua em conjunto com as vigilâncias sanitárias, que são a Anvisa, e com os laboratórios centrais de saúde pública, LACEN. As Visas realizam os procedimentos de coleta dos alimentos disponíveis no mercado varejista e de envio aos laboratórios para análise. E em 2010, ela realizou análise de amostras de alguns alimentos. Quais foram esses alimentos? Abacaxi, alface, arroz, batata, beterraba, cebola, cenoura, couve, feijão, laranja, maçã, mamão, manga, morango, pepino, pimentão, repolho e tomate. Então, esses alimentos foram submetidos a análises para saber se estavam dentro do limite recomendado para uso e utilização de agrotóxicos. Então, aqui, como a gente observa, o objetivo foi verificar se os produtos comercializados possuem a qualidade exigida pela lei, que autoriza o uso de agrotóxicos, e se os limites máximos de resíduos estavam de acordo com o estabelecido pela Anvisa. Então, essa pesquisa foi baseada na lei número 7.802, de 11 de julho de 1989, para saber se esses alimentos estavam todos dentro dos limites máximos de resíduos. E a lei de agrotóxicos, número 7.802, ela estabelece que os agrotóxicos somente podem ser utilizados no país se forem registrados em órgão federal competente, de acordo com as diretrizes e exigências dos órgãos responsáveis pelos setores da saúde, do meio ambiente e da agricultura. De acordo com o artigo 3º, parágrafo 6º dessa lei, fica proibido o registro de agrotóxicos, seus componentes e afins para quais o Brasil não disponha de métodos para desativação de seus componentes, de modo a impedir que seus resíduos remanescentes provoquem riscos ao meio ambiente e à saúde pública. Então, aqui a lei já prevê, né, que esses produtos não podem provocar riscos à nossa saúde nem ao meio ambiente. E também é proibido o registro para as quais não haja antídoto ou tratamento eficaz no Brasil. Então, de fato, já se sabe, né, que esses produtos provavelmente já possuem algum risco para a nossa saúde, né, para o desenvolvimento de alguma complicação de saúde. Então, por isso, a lei já prevê a proibição do registro desses produtos que possam causar algum risco para a nossa saúde. Também é proibido o registro de produtos que revelem características teratogênicas, ou seja, a possibilidade de desenvolvimento de malformações ou anomalias no feto de gestantes durante o período embrionário da criança. E também características carcinogênicas que possam ter risco do desenvolvimento de câncer, ou mutagênicas, né, alterações genéticas, de acordo com os resultados atualizados de experiências da comunidade científica. Isso significa que esses produtos podem sim estar causando alguma dessas alterações teratogênicas, carcinogênicas ou mutagênicas no nosso organismo, e por isso a lei já proíbe
a utilização. E também que provoquem distúrbios hormonais, danos ao aparelho reprodutor, de acordo com procedimentos e experiências atualizadas na comunidade científica. Que revelem mais perigos para o homem do que os testes de laboratório com animais que tenham sido demonstradas segundo critérios técnicos e científicos analisados e cujas características causem danos ao meio ambiente. Mas a lei prevê uma coisa, mas será que de fato é cumprido o que a lei prevê? A gente sabe que existe sim riscos ao meio ambiente, existe sim comprovação de riscos à nossa saúde. E por que mesmo assim esses produtos continuam sendo utilizados, né? É uma pergunta a se fazer e a refletir. Por que que as indústrias ainda continuam utilizando esses agrotóxicos? Justamente porque o modelo de produção do nosso país ele é voltado extremamente ao agronegócio, à exportação, visa mais o lucro do que mesmo a saúde, né, a nossa saúde e a produção interna do nosso país. Então ele visa exportar, visa o lucro e grandes produções. Então por isso os agrotóxicos continuam ainda sendo utilizados em larga escala, principalmente no Brasil, né? O que infelizmente pode causar diversos riscos, né, professora? Isso mesmo, infelizmente o que se visa ainda é lucro, né? Então assim, com a utilização de agrotóxico, com certeza a produção ela leva menos tempo, né, para que o produto esteja no mercado. Então, com certeza, isso facilita muito, né, a vida do produtor. Então, é por isso que ele não deixa de utilizar esse agrotóxico. Mas nós, como consumidores, temos a opção de fazer essa escolha, se eu quero um agrotóxico ou se eu quero um produto orgânico. E lembrando, né, que como a gente viu aqui, inúmeras doenças que ela pode causar à nossa saúde, né, pode causar à população. Então, às vezes, essa doença, ela não é imediata, mas com o tempo, ela vem surgindo, né, pode acarretar vários problemas à nossa saúde. Então, cabe a nós mesmos fazermos essa escolha. Qual produto eu quero consumir? Isso, muitas vezes a pessoa não sabe nem o porquê do desenvolvimento de alguma doença, alguma complicação de saúde, já que ela é desenvolvida com o tempo, né? Então, assim, as pessoas, até mesmo não é dado o diagnóstico correto por falta de conhecimento, né? Existe ali uma série de coisas por trás, né, que precisam ser realmente estudadas e ter um comprovamento científico maior. Então, os agrotóxicos... Aqui uma curiosidade, né? Se você sabe que os agrotóxicos pulverizados ou distribuídos sobre as culturas agrícolas e o solo têm a capacidade de penetrar no interior das folhas e polpas. Então elas não ficam ali somente na superfície dos alimentos, mas elas penetram no interior dos produtos. Então os procedimentos de lavagem e retirada de cascas e folhas externas favorecem a redução dos resíduos de agrotóxicos, limpando a superfície dos alimentos, mas sendo incapazes de eliminar aqueles contidos em suas partes internas. Então, quando a gente comprar um alimento, a gente deve sim fazer a lavagem correta, lavagem com hipoclorito, né, que é o mais indicado, fazer todo o procedimento correto, mas é importante que fique claro que os agrotóxicos, eles ficam impregnados no interior dos produtos e aí não sai, né? Então, por isso também o risco maior que esses produtos podem causar. E em 2008, o Brasil ultrapassou os Estados Unidos e assumiu o posto de maior mercado mundial de agrotóxicos. Olha só, o Brasil ele já é o primeiro país do mundo que mais utiliza agrotóxicos no mercado mundial. Então, olha só como é preocupante, como nós estamos expostos ao consumo desses produtos. Então, ao consumo de aproximadamente 1 milhão de toneladas, o que equivale a um consumo médio de 5,2 quilos de veneno agrícola por habitante. Então, é muito veneno, é muito que a gente consome sem ao menos perceber. E entre 2001 e 2008, a venda de venenos agrícolas no país saltou um pouco mais de 2 bilhões para 7 bilhões. Então, nossa, isso é bem preocupante, né? O Brasil
está em primeiro lugar entre os países que mais consomem agrotóxicos. Isso está saindo ultimamente nas mídias, né? É uma informação que vale a pena você compartilhar com pessoas que ainda não sabem, né? Para conscientizarmos, né? Sobre a larga escala que esses produtos são utilizados no nosso país. Nos últimos anos, o Brasil se tornou também o principal destino de produtos banidos no exterior. Segundo dados da Anvisa, são usados nas lavouras brasileiras pelo menos 10 produtos proscritos, ou seja, proibidos na União Europeia, nos Estados Unidos, na China e em outros países. Então aqui o Brasil é um dos únicos países que ainda utilizam produtos que são proibidos em outros países. Em um período de 4 anos, entre 2009 e 2013, a venda de agrotóxicos, medida pela quantidade de ingrediente ativo nos produtos, cresceu 144,11% em Mato Grosso do Sul, passando de 10,147 mil toneladas para 24,770 mil toneladas. Então, foi um salto bastante significativo, né, do aumento da utilização e venda de agrotóxicos. Esses são dados, né, do Boletim Anual de Produção, Importação e Venda de Agrotóxicos do Brasil, edição 2013, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que é o IBAMA. É importante destacar também que a liberação do uso de sementes transgênicas no Brasil foi uma das responsáveis por colocar o país no primeiro lugar no ranking de consumo de agrotóxicos. O cultivo de sementes geneticamente modificadas exige o uso de quantidades desses produtos. O que são as sementes transgênicas, os alimentos transgênicos? São aqueles alimentos que foram geneticamente modificados, né? Que houve uma alteração no código genético desse alimento com a finalidade de melhorar a qualidade, as características desse alimento, melhorar a resistência à praga, a insetos, melhorar também a qualidade, né? Então, esses são os alimentos transgênicos e por causa do aumento da utilização desses alimentos, houve também a utilização do uso de agrotóxicos. E aí, se você não sabia, foi aprovado o projeto de lei que dispensa o símbolo de transgênico das embalagens, nos privando da liberdade de escolha, né? Então, como escolher o bem sem reconhecer o mal? Em 2003 foi aprovado um projeto que previa a utilização do símbolo de transgênicos nas embalagens dos alimentos, que é aquela letra T em cima de um triângulo amarelo, que estaria ali na embalagem, identificando que esse alimento é transgênico. Os mais utilizados no Brasil é a soja, o óleo de soja e o milho. Então, se você parar para observar, ali na lata do óleo de soja tem o símbolo de transgênico, indicando que esse alimento contém ingredientes transgênicos. Mas aí nem todas as empresas se adequaram a essa recomendação. E aí, de fato, com o passar dos tempos, houve aí que essas empresas buscaram proibir, né, buscaram seus direitos de querer retirar o direito de nos informarmos, de termos essas informações. E foi aí que recentemente foi aprovado esse projeto de lei que nos proíbe de sabermos a qualidade daquilo que de fato estamos consumindo. Então, hoje a gente já vai receber alimentos com embalagens que não tem mais o símbolo de transgênico. E aí, como que a gente vai saber a qualidade desse alimento? Como que a gente vai saber se está sendo utilizado ingrediente transgênico? Então, é um caso aí, né, professora, bem... É muito complicado, bem né? complicado. Porque, assim, como é que a gente vai saber? A gente tem o direito de saber. Então, as indústrias, né, acredito que eles têm que rever essa relação aí, porque retirar, né, essa informação do alimento fica complicado. Seria a mesma coisa que retirar uma informação de alimentos, né, que contém glúten. Então, assim, informações que a gente precisa realmente saber.
E tem pessoas que também são muito alérgicas, né, a ingredientes transgênicos. Isso. Então, aí como é que vai escolher adequadamente esses alimentos, né? Então, foi uma forma de regredir, né? Digo que o Brasil regrediu aí nesse quesito, enquanto outros países são proibidos a utilização de ingredientes transgênicos e obrigam, se for usado, ter na embalagem esse símbolo, já que no Brasil, né, é totalmente liberada a utilização de transgênicos e ainda por cima foi retirado da embalagem, nos privando do direito de saber, de nos informar acerca dos alimentos. Então, infelizmente, isso aconteceu. E como se disseminou a intensa utilização de agrotóxicos? Ela tornou-se massiva após a implementação do processo de modernização agrícola, conhecido como Revolução Verde, que a partir da década de 1970 transformou o modelo de produção agrícola em estruturas, monoculturas e altamente dependentes de insumos químicos agroindustriais. Então, a Revolução Verde foi uma forma de reforma política agrícola com a evolução tecnológica, que proporcionou maior modernização do campo, com a utilização de maquinários e principalmente com a utilização de substâncias, né, visando aumentar a produção de alimentos, porque a partir da Revolução Verde eles tinham uma ideia de que a produção era pouca, né? Os alimentos produzidos não conseguiam suprir as necessidades da fome, né? Então existia uma necessidade de maior produção de alimentos para combater a fome. Então aí houve a criação de sementes transgênicas, de substâncias para ser utilizada na agricultura e aumentar consequentemente a produção. Então a partir da Revolução Verde é que houve o aumento do uso dessas substâncias. E os dados mostram que os maiores usuários dos agrotóxicos são os grandes proprietários de terra. Então aqui a gente vê, proprietários rurais de 0 a 10 hectares utilizam 27% de agrotóxicos. Propriedades rurais de 10 a 100 hectares utilizam 36%. E as propriedades maiores utilizam 80% de agrotóxicos. Então você pode observar que quanto maior a propriedade rural, maior é a utilização de agrotóxicos. Porque em grandes propriedades é que há o cultivo de monocultura, né? Que há grandes produções, principalmente voltadas a exportações ao agronegócio. Então é maior a utilização desse tipo de substância. Então, mas será que o uso de agrotóxico realmente é eficiente? Mesmo com o uso tão intensivo de venenos, as chamadas pragas agrícolas conseguem desenvolver mecanismos para persistir nos campos. Existem atualmente 366 ingredientes ativos registrados no Brasil para uso agrícola, pertencentes a mais de 200 grupos químicos diferentes, que dão origem a 1.458 produtos formulados para venda no mercado. E com estes venenos, busca-se varrer da natureza todos os seres vivos que ousam desafiar os modernos e artificiais sistemas de produção. Mas controlar a natureza não é tarefa tão simples, a gente sabe. E na década de 1970, os agricultores do país usavam 25 mil toneladas de agrotóxicos e perdiam 7% da lavoura antes da colheita. Já no final da década de 1990, usavam 12 vezes mais agrotóxicos e perdiam o dobro do que anteriormente, né? Então você vê que aumentou a quantidade de agrotóxico, mas em compensação a perda foi muito maior. Por que será que isso acontece? As pragas agrícolas desenvolvem resistência aos venenos aplicados. Com o tempo, os agrotóxicos vão perdendo eficácia e levando os agricultores a aumentar as doses aplicadas e a recorrer a novos produtos. Então a indústria anda desenvolvendo novos produtos que são anunciados como a solução para o controle das pragas, doenças e plantas invasoras, que com o tempo serão substituídos por outros novos produtos e assim infinitamente. Então, quanto maior o uso de agrotóxicos, maior é a perda, né? As plantas é como se as plantas fossem se acostumando ao uso dessas substâncias, né? Então, é sempre como se fosse um ciclo, né? Maior o uso, maior as perdas. Então, olha só, trata-se de um círculo vicioso do qual o agricultor não consegue se libertar.
Então, há uma redução da eficácia do produto, há a necessidade de adquirir um novo produto e há um controle das pragas. Mas, com o passar do tempo, há novamente a redução da eficácia, há a necessidade de aquisição de um novo produto, há o controle das pragas. Mas, com o passar do tempo, e assim vai, né? Então, é um ciclo. E aí, eu deixo para você uma dica, né, para nós finalizarmos nossa aula, de um documentário bem interessante. Não sei se você já ouviu falar, mas é bem interessante que você possa estar assistindo ele no ambiente virtual de aprendizagem. Você tem lá um link disponível para assistir esse documentário, que é O Veneno Está na Mesa. Nós temos a edição 1 e a edição 2. É um filme dedicado a elucidar o escândalo dos agrotóxicos no Brasil, ao cidadão brasileiro. A primeira edição ela foi lançada em 2009, mostrou os efeitos perversos do uso de agrotóxicos. E a segunda edição ela apresenta experiências agroecológicas empreendidas em todo o Brasil, mostrando a existência de alternativas de produção de alimentos saudáveis que respeitem a natureza, os trabalhadores rurais e os consumidores. Então é um documentário muito legal, vale a pena você investir um pouquinho do seu tempo, tem aproximadamente 50, 40 minutos cada um, falando sobre os dados do uso de agrotóxicos no Brasil, quais são as consequências do uso desses agrotóxicos, vem mostrando ali na prática, tem informações de diversas pessoas já especializadas na área, então é um documentário muito legal, vale a pena você assistir e conferir. Você já deu uma olhadinha, professora? Conhece? E esclarece, né, muitas dúvidas, né, que às vezes a gente tem e por nunca ter se aproximado de uma produção, né, desse tipo, a gente acaba ficando com essas dúvidas. Então vale a pena assistir e tirar suas dúvidas, né? Então conheça, quanto mais informação, melhor para o seu conhecimento. Com certeza, né? Então nós vamos finalizar nossa aula aqui, vamos dar um tempinho para você realizar as suas atividades e retornamos em breve. Até logo! Olá, estamos de volta. Agora nós vamos realizar correções das nossas atividades. Espero que você não tenha tido dificuldade e se você teve alguma dificuldade em alguma questão, mande a sua dúvida aqui para a professora Caroline. Então vamos agora iniciar pela questão de número 1. Chamam-se produtos orgânicos aqueles que são produzidos sem adição de agrotóxicos. Considerando essas informações e outros conhecimentos sobre o assunto, é incorreto afirmar que um dos benefícios da produção orgânica consiste na afirmativa A, utilização responsável do solo, da água, do ar e dos demais recursos naturais. Essa afirmativa está correta, né? Nós podemos afirmar que o sistema de produção orgânico prioriza a utilização responsável do solo, sem agredir as plantas que estão ali naquele solo, sem fazer o desmatamento, uso responsável da água, sem contaminar a água, porque a gente sabe que hoje em dia é possível sim contaminação de água por uso de agrotóxicos, e do ar, como a gente pôde visualizar na imagem durante a aula, com a aplicação do agrotóxico, consequentemente ele é disperso em todo o ambiente. Então, essa afirmativa aqui está correta. Afirmativa B. Oferta de alimentos mais saudáveis e com boa qualidade nutricional. Justamente a afirmativa B está correta. Geralmente as pessoas têm uma ideia de que os produtos orgânicos são feios, são pequenos, diferentemente dos produtos que há a utilização de substâncias que são mais bonitos, são maiores, mais coloridos. Mas isto já se tornou um mito. A gente sabe que hoje em dia é possível sim encontrar produtos orgânicos bonitos, produtos grandes e com qualidade. E, acima de tudo, a gente deve sim pedir, né, essa qualidade, exigir essa qualidade nós como consumidores, né, professora? Isso mesmo. Então, a alternativa B, ela está correta.
Alternativa C, garantia de um sistema agropecuário sustentável. Também está correta, né? Uma das prioridades do sistema de produção orgânica é garantir a sustentabilidade sem agressão ambiental. E a alternativa D, portanto, é a alternativa incorreta. Por quê? O sistema de produção orgânica, ele busca reduzir a biodiversidade, consequentemente viabilizando a sustentabilidade ambiental. Como que você vai ter a sustentabilidade ambiental com a redução da biodiversidade, né? Então, isso é bem contraditório, não é possível. Então, o sistema de produção orgânica, ele visa aumentar a biodiversidade com a sustentabilidade ambiental, né? Então, aqui, essa questão, ela deixa bem clara que o sistema de produção orgânica não é somente não utilizar agrotóxico. Não se baseia somente na não utilização de agrotóxicos. Mais que isso, prioriza a utilização responsável do solo, da água, do meio ambiente, as práticas agroecológicas, sustentabilidade, o consumo de alimentos regionais. Então, tem toda uma questão envolvida aí no consumo de alimentos orgânicos, ok? Então, vamos aí para a questão 2. Qual a diferença entre orgânicos e hidropônicos? Você ainda se lembra? Então, vamos conferir aqui a resposta. Na hidroponia podem ser utilizados agrotóxicos. Os hidropônicos são caracterizados pelo cultivo direto na água, enquanto a agricultura orgânica trabalha com o solo, com o organismo vivo. Na hidroponia, fertilizantes altamente solúveis proibidos pela agricultura orgânica são colocados na água e absorvidos pelas raízes da planta. Então, como a gente pode observar no decorrer da aula, né, no sistema de produção orgânica, os alimentos eles são cultivados em estufas sem o contato direto com o solo. Já no sistema de produção orgânica, é ao contrário, né? Nós temos ali os alimentos, as produções criados totalmente no solo, né, de uma forma mais natural, sem utilização de adubos químicos. Então, essas são as principais características, diferença entre o sistema de produção hidropônico e o sistema de produção orgânica. No sistema de produção orgânica, lembrar sempre, não é permitido o uso de agrotóxicos. Apesar do sistema de produção hidropônica ter a utilização de agrotóxico, pode ser que muitas vezes não seja necessário, né? E esse fato não faz disso o sistema hidropônico ser considerado orgânico também. Então, se atente a isso. Pode ser que no sistema hidropônico necessite e não necessite, mas ele é um sistema hidropônico, não é orgânico, ok? Então, se atente a essas principais diferenças. Professora, temos alguma consideração? Isso mesmo. E lembrando também em relação às características, né? Cada um é cultivado de uma maneira diferente. Então, alguns requer mais mão de obra, né? Mais cuidados, porque podem ter pragas, e o outro não. No caso, o hidropônico, ele é mais difícil, né, de ser envolvido pelas pragas pelo fato de não estar diretamente no solo. Então, vale a pena lembrar que os orgânicos, com certeza, a produção orgânica, ela leva muito mais tempo e depende muito mais de mão de obra. Então, é o que também justifica a questão dos custos, né, dos produtos orgânicos. Então, a gente tem que analisar tudo isso e não só chegar no momento de comprar o produto e falar, eu não consumo um produto orgânico porque ele é muito caro. A gente tem que levar em consideração o porquê que ele é caro, né? E as vantagens que eles vão nos oferecer. Isso, e lembrando que hoje em dia, né, além de frutas, legumes e verdura, nós temos outros tipos de alimentos orgânicos. Temos biscoito, temos barra de cereais, temos arroz orgânico já encontrado no supermercado, em comércio, temos diversos tipos de alimentos, açúcar orgânico, diversos outros tipos de alimentos orgânicos que são conservados, né, no sistema de produção orgânica sem contato com os alimentos convencionais, ok? Então, hoje em dia já temos diversas opções aí nos proporcionando ter uma alimentação mais saudável e mais nutritiva. Questão 3. Segundo a Lei número 10.831, que dispõe sobre a agricultura orgânica, é correto afirmar que... Então, nós vamos avaliar cada uma das afirmativas aqui até chegar a uma resposta correta.
Questão A. Não há uso de materiais sintéticos, organismos geneticamente modificados e radiações ionizantes em apenas uma etapa do processo de produção, processamento, armazenamento, distribuição e comercialização. Questão errada. A pegadinha dessa questão está aqui, não é apenas em uma etapa, mas sim em todas as etapas não são utilizados materiais sintéticos, nem alimentos transgênicos, nem radiações ionizantes, nenhum tipo de processo que possa ali atingir a qualidade final desse alimento. O que são radiações ionizantes? É uma técnica para deixar o alimento com uma vida útil muito maior do que ele teria. Para você ter ideia, uma batata que é submetida à irradiação, ela pode durar até 1 ano sem se deteriorar. Da mesma forma acontece com o peixe, se for submetido a uma radiação ionizante, ele pode ter um tempo de vida útil de 9 meses. Então, diferentemente na agricultura orgânica, não é utilizada essas técnicas, somente em outros tipos de técnicas de sistema de alimentação, ok? Questão B. O uso de agrotóxico sintético é permitido em sistemas de produção orgânica, seja para combate ou prevenção, e inclusive na armazenagem dos produtos. Questão errada, né? A gente já sabe, né, mais do que tudo, que não é possível utilizar agrotóxico sintético, nenhum tipo de substância na produção orgânica, seja para combate ou prevenção durante a armazenagem dos produtos. A questão correta é a questão C. Aqui nós temos marcado a questão D, mas houve um erro, mas a questão correta é a questão C, ok? Uma das finalidades do sistema de produção orgânica é basear-se em recursos renováveis e em sistemas agrícolas organizados localmente. O que são recursos renováveis, né? Nós temos recursos não renováveis, que são aqueles limitados, né, que um dia podem se acabar, podem se esgotar, como o petróleo, os combustíveis, carvão. Esses tipos de recursos são utilizados na agricultura convencional e pode ajudar aí na poluição do meio ambiente, né? Já que se utiliza grandes maquinários, é necessário utilizar recursos não renováveis, né, logicamente. Já na produção orgânica não se utiliza recursos totalmente renováveis, sem agredir o meio ambiente. E também sistemas agrícolas organizados localmente, porque se prioriza, né, a produção local, a produção regional, levando-se em consideração as culturas locais, as culturas tradicionais e os alimentos que são de costume ser consumidos naquela região, tá ok? Então a questão C está correta. Já na questão D, por que está errado? Vamos analisar. No sistema de produção orgânico, a ampliação da diversidade biológica dos ecossistemas naturais. Na verdade, aqui, ó, você tem que ficar atento a palavrinhas-chave que pode te levar ao erro da questão. Na questão D, a palavra ampliação aqui faz a questão ser errada. Porque, na verdade, no sistema de produção orgânico, nós temos a preservação da diversidade biológica e não a ampliação. Por quê? No momento que há a produção e o cultivo das plantas, nós temos ali no sistema de produção orgânica algumas plantas invasoras, né? Que são as plantas, as ervas daninhas. Em vez de ter um desmatamento, ter a retirada dessas plantas, não. Na produção orgânica, essas plantas são utilizadas estrategicamente para atrair pragas e insetos que poderiam estar afetando a produção propriamente. Então, as ervas invasoras são utilizadas para atrair os insetos. E daí é preservado esse tipo de diversidade biológica e não retirado, tá? E nem ampliado, né? Não há aí maior produção de plantas invasoras, mas somente a preservação, né, de modo a não agredir o meio ambiente. Então, por isso, a questão D é a afirmativa incorreta. Professora, temos alguma interação? Não, até o momento nenhuma interação. Acredito que todos acertaram até, né, todas as alternativas até o momento. Então, ok, vamos dar continuidade. Questão 4. Como os agrotóxicos afetam o meio ambiente?
questão super fácil, né? Ao decorrer da aula a gente veio aprendendo um pouquinho sobre a questão dos agrotóxicos, principalmente no Brasil, né? Que faz o Brasil ser o país em primeiro lugar que mais utiliza agrotóxicos no mundo. E as consequências são diversas, né? A gente viu que podemos ter complicações agudas, né? Ali de pessoas expostas diretamente a essas substâncias, complicações crônicas que podem se desenvolver ao longo prazo ao decorrer da vida, né? Como câncer ou outras complicações piores, né? E ao meio ambiente, qual que seria as consequências da utilização desse agrotóxico? Resposta: através da contaminação dos solos, da água, do ar e dos demais recursos naturais. Aumentam a dependência da energia não renovável, utilização de materiais sintéticos e radiações ionizantes. Desse modo, afeta a diversidade biológica dos ecossistemas naturais. Então, por que, né, que aumenta a dependência? Porque a finalidade é produzir cada vez mais e mais. Como a gente aprendeu, se torna um ciclo vicioso, né? Querem cada vez mais atingir uma maior produção para fim de exportações e agronegócio, querem visar o lucro sem se preocupar primeiramente com a saúde do trabalhador e das pessoas que vão consumir esse alimento. E nós sabemos que hoje em dia a produção de alimentos, a produção agrícola de alimentos, ela é um dos principais fatores que compõem o PIB, que é o Produto Interno Bruto do nosso país, que é a composição da riqueza do país. Mas esse PIB não considera a questão da saúde, né? Considera somente mais o lucro. Então, por isso que cria a dependência, tá? Então, essa é a resposta da alternativa 4. É lógico que existem muitas outras questões que envolvem o meio ambiente, a diversidade biológica, e que se você tiver respondido de forma diferente, pode mandar sua resposta ali no chat com a professora Carol. Professora, temos alguma resposta diferente? Não, até o momento não. Não? Tudo tranquilo. Então tá ok. Vamos continuar com a questão 5. Em sua opinião, que ações poderiam ser adotadas para minimizar a utilização de agrotóxico no Brasil, né? O que poderia ser feito, né? Por nossa parte, por parte dos governos, das políticas públicas, né? Justamente criar ações que visem diminuir o uso dessas substâncias, né? Como a gente sabe, nós estamos consumindo veneno diariamente, né? Hoje nós consumimos basicamente 5,2 quilos de agrotóxico por habitante, né? Então é um número muito grande, né? O que pode ser feito, né? A gente pode usar diversas alternativas, entre elas consumir mais alimentos orgânicos, procurar, quando formos adquirir nossos alimentos, visitarmos feiras, né? Comprar frutas e legumes em feiras, aquelas frutas que a gente sabe que contém mais alto teor de agrotóxicos. Como a gente vai aprender na próxima aula, a gente pode substituir essas frutas por uma fruta orgânica. Apesar dos preços serem mais elevados, a gente pode sim encontrar alimentos com preços mais acessíveis. Não é impossível, é possível sim, principalmente nas feiras, né, professora? A gente deve criar esse hábito, né, de utilizar essas estratégias. E lembrando, né, o que é mais importante, a gente viu ali que o agrotóxico, ele acaba penetrando, né, nas frutas, nas verduras, e por mais que a gente faça a higienização, sempre a gente vai estar consumindo uma porção, né, uma porcentagem de agrotóxico. Então, lembre-se sempre, essa é a importância também de estar fazendo a higienização, né, das frutas e dos legumes de forma correta. Porque, imagina, se você não faz essa higienização, você está consumindo muito mais, né, agrotóxico. Então, lembre-se sempre, essa é a importância também de fazer a higienização desses alimentos. Realmente, também existe uma outra técnica usada bastante na agricultura, que é a técnica de manejo integrado de pragas, que visa não eliminar totalmente as pragas, mas somente diminuir, né? E com isso estaria evitando a utilização também de agrotóxico, com a diminuição de insetos, né? De inseticidas, de pragas que poderiam estar ali atingindo e
contaminando esses alimentos, né? Então, existe também a técnica de manejo integrado de pragas, existe também diversas outras estratégias, né, que a gente pode estar recorrendo. Professora, temos alguma interação? Não. Não? Não, os alunos estão meio tímidos hoje. Estão só prestando atenção, né? Isso. Então, certo, hoje nós conhecemos, durante a nossa aula, né, sobre a utilização de agrotóxicos no Brasil, conhecemos alguns dos principais dados, né, quais são as consequências de consumir altos índices de agrotóxicos, conhecemos quais são os benefícios da produção orgânica, o que é a produção orgânica, qual que é a lei que vem sustentar a produção orgânica, né, conhecemos hoje uma diversa gama de assuntos, conteúdos interessantes, né? E só foi um pouquinho, né? Na próxima aula nós vamos dar continuidade sobre esse assunto, nós vamos conhecer também sobre aqueles alimentos que possuem mais índices de agrotóxicos, quais são esses alimentos, né? Para a gente ficar sabendo, para poder fazer a substituição. E vamos conhecer também quais são as consequências na prática, vamos ver ali realmente quais são as doenças que podem causar, né, para a nossa saúde, de modo a gente evitar, né, porque quando a gente passa a saber da consequência, né, consequentemente a gente já se conscientiza mais, né? Com certeza. Então a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre tudo isso, né? E aí não deixe de assistir também aquele documentário O Veneno Está à Mesa, né? A primeira edição e a segunda edição, para você ficar sabendo sempre um pouquinho mais sobre os dados, né? Sobre questões interessantes sobre agrotóxicos e produção de alimentos orgânicos no Brasil, né? Então, professora, você tem alguma consideração sobre a nossa aula? E outra curiosidade, né, que eu sugiro a vocês a fazerem é perguntar para o fornecedor de vocês, né, de onde vêm os alimentos que eles entregam para vocês, qual é o tipo de produção que é feito, né? Então, assim, pergunte ao fornecedor como é que é, para você já ter uma ideia, né? Qual é o cuidado que você tem que ter com esses alimentos. Então, a partir de hoje, procure, converse com o seu fornecedor e verifique qual é o tipo de produção que é utilizado nos alimentos que são entregues para você na escola, tá? E lembrando, assista realmente esse documentário, porque através de exemplos é quando a gente consegue, né, fixar melhor aquele assunto e também tirar algumas dúvidas através dos exemplos que vão ser transmitidos no documentário. Então, eu quero agradecer a presença de vocês, né, durante a aula de hoje e convido a todos para rever a aula, né, para poder fixar melhor o conteúdo e aguardamos vocês até o próximo encontro. Realmente, muito bem colocado o que a professora Carol falou, né? Pode ser que muita coisa que a gente falou aqui pode ser complementado através do vídeo que você vai ter disponível no ambiente virtual de aprendizagem. Então, vai ser como uma ferramenta para complementar os seus estudos, os seus conhecimentos, né? Para você poder se preparar cada vez mais para a prova, para a sua avaliação e também para a sua vida profissional, né? E outra coisa que eu lembrei também é que na próxima aula a gente vai aprender um pouquinho sobre como identificar os alimentos orgânicos, porque não é simples dizer que o alimento é orgânico. O alimento precisa de um selo de qualidade. Qual que é esse selo? Como que a gente vai poder identificar eles nos locais que são comercializados? Então, tudo isso a gente vai também aprender como continuidade à nossa aula. Então, eu agradeço a sua presença, né? Obrigada pela sua participação. Espero que você tenha entendido todo o conteúdo. Qualquer dúvida, mande ali para a professora Carol, que nós ainda poderemos sanar as suas dúvidas, ok? Desejo a você uma ótima semana e até a próxima aula.